O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse período do tempo pascal que nós estamos vivendo nos oferece a oportunidade de conhecer, de retornar aos primórdios da vida da igreja, nos primeiros momentos. Os Atos dos Apóstolos relatam acontecimentos importantíssimos que marcaram os primeiros passos da comunidade cristã. Hoje nós ouvimos a conclusão do processo que condenou à morte o diácono Estevão. Ontem nós tivemos a oportunidade de refletir sobre a maneira como tramaram contra Estevão. E quem leu com atenção percebeu imediatamente que o processo também é um processo injusto, a acusação é uma acusação infundada, cheia de mentiras, de calúnias. O interesse dos sumos sacerdotes lá do templo de Jerusalém era justamente impedir que o povo encontrasse esse caminho que é o próprio Cristo. E nós imaginamos como a primeira comunidade cristã, como os nossos primeiros irmãos na fé, como eles viveram aqueles dias, essas situações, o que isso causava. Por exemplo, hoje, se nós pararmos para refletir essa leitura dos Atos dos Apóstolos, e se nós imaginarmos aquilo que ela narra, é uma coisa muito cruel. Um homem arrastado também para fora da cidade e apedrejado até morrer. Imaginemos só a aflição daquela pessoa que foi condenada a morrer de uma maneira assim tão brutal. Brutal. Ele foi apedrejado e ficou ali. Mas é interessante também nós olharmos, tirando esse aspecto que é um aspecto do sofrimento, da dor, o conforto espiritual que Estevão recebeu. Ele contemplou a glória de Deus. Alguém mais curioso diria assim: mas como é que sabem que ele contemplou? Certamente alguém se aproximou de Estevão quando o arrastavam e disse: coragem, meu irmão, seja forte. E ele deve ter dito: olha, pelo que eu acabei de ver, a minha força está muito grande, porque eu vi o trono de Deus
eu vi o Senhor, o Pai, Criador de todas as coisas, e vi o Filho em pé à direita do Pai. E Jesus estava para poder apresentar ao Pai as primícias do trabalho que ele tinha feito, da missão de transformar o ser humano. E certamente a oferta mais impressionante, mais agradável a Deus, foi a misericórdia de Estevão para com quem o matava. Quem tem a liturgia diária pode olhar. Estevão entrega a alma, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Mas a última frase pronunciada por Estevão é: Senhor, não os condene por este pecado. É uma atitude de profunda misericórdia de quem está sendo morto injustamente. Isso é impressionante, meus irmãos e minhas irmãs. Precisa de muita maturidade espiritual para poder pronunciar uma frase dessa. Ele poderia até não ter dito nada, mas poderia ter saído com tristeza dessa vida. Ele poderia ter se entristecido de: mas por que estão fazendo isso comigo? Eu só fiz o bem, eu não falei nada demais, por que eles estão me matando assim? Mas não. A atitude de Estevão é a atitude que ele aprendeu do Mestre. Ele ouviu dizer que o Mestre, quando foi crucificado, nas suas últimas palavras, ele pronunciou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então o discípulo procura colocar a todo momento em prática os ensinamentos do Mestre, sobretudo nas horas mais difíceis, nos momentos cruciais. E é justamente o que acontece hoje. A palavra de Deus que nós escutamos nos dá o testemunho que Estevão, concluindo a sua caminhada terrena, diz como última frase: Senhor, não os condene por esse pecado. Queridos irmãos e irmãs, como é que um ser humano pode evoluir assim? Como é que uma pessoa pode progredir desse tanto? Às vezes a gente passa uma vida toda participando de um grupo, procurando conhecer uma espiritualidade, tentando fazer parte de uma caminhada, não sei, do apostolado da oração, do grupo da misericórdia, do cursilho, vamos pegar aí texto dos homens, tantos. Não quero julgar ninguém, isso é uma hipótese que a gente vai levantando da vida de alguém, pode ser até a minha. Como é que a gente participa tanto tempo de uma determinada associação, de um grupo, e às vezes a gente não tem aquela impressão de ter progredido? Parece que tudo passou assim, sem deixar sinais. O que é que falta na caminhada do cristão para que ele possa crescer espiritualmente? A resposta está no Evangelho de ontem e continua no Evangelho de hoje. A obra de Deus, disse Jesus Cristo no Evangelho de ontem, a obra de Deus é que acrediteis naquele que o Pai me enviou. Naquele que Ele enviou. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. O Pai enviou Jesus Cristo. Então, para fazer a obra de Deus, a primeira coisa é acreditar que Jesus é o Cristo. A partir daí, todo o nosso movimento, toda a nossa atividade vai tomando sentido, força, vai realmente se consolidando. E é isso que falta, queridos irmãos e irmãs. Às vezes a gente passa uma vida toda caminhando, mas a gente não tem aquela clareza ou não buscamos crescer na fé. E hoje, nosso Senhor Jesus Cristo começa a fazer um discurso, que é um discurso que vai incomodar muita gente. E alguns até abandonaram, não o seguiram mais depois que ele começou a se apresentar como o pão vivo que desceu do céu. O pessoal queria sinal, queria ver Jesus fazendo uma árvore florescer depois de seca,
queriam ver Jesus levantando a água de uma poça e fazendo ela subir e descer, queriam ver Jesus com o estalo criar uma fogueira. Era isso que o pessoal queria, ver sinais. Mas nosso Senhor Jesus Cristo não veio fazer espetáculo na terra, não. Ele não veio fazer mágica para impressionar, não. Ele veio com a missão imensa: transformar o coração do ser humano, mudar a nossa maneira de ser. Foi esse o objetivo, essa é a missão do Cristo: transformar a humanidade, fazer com que nós reencontremos o caminho, fazer com que nós abandonemos todas as obras da maldade, do mal, e trilhemos o caminho do bem. E ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Lá no deserto, Moisés clamou e nos deu o pão que veio do céu. E tu, que sinais tu nos mostras? Interessado na comida, né? Interessado nos bens, como se Jesus fosse ficar aqui na terra produzindo sacos de moeda de ouro e dando. É incrível como o nosso apego às coisas materiais é tão forte. Às vezes até se camufla. Às vezes se camufla até de caridade. Mas na verdade é o apego pelas coisas materiais, mesmo a gente percebendo que ninguém leva nada. Impressionante, né? Queridos irmãos e irmãs, procuremos aproveitar esses dias que nós estamos vivendo, ouvindo esses relatos tão importantes, tão bonitos sobre a nossa fé, para que a gente possa crescer. Qual foi o grande mérito de Estevão? Foi acreditar que Jesus é o Senhor, que Ele é o Cristo. E isso fez com que ele saísse dessa vida rico, um homem rico, rico da graça de Deus, rico da presença do Espírito Santo, rico de dons espirituais, aquele tesouro que Jesus Cristo diz que o ladrão não rouba e que a traça e a ferrugem não destroem. E isso a gente consegue com muita oração, com muita fé em Deus. A fé é um dom que precisa ser cultivado, e cultivado todos os dias. Quando a gente participa da Eucaristia, que nós vemos o momento da consagração, para quem acredita e sabe, o momento da consagração é o momento mais sublime que nós possamos presenciar sobre essa terra. É o momento em que o grande milagre se realiza diante dos nossos olhos. É o momento em que o céu e a terra se tocam. E aqui eu falo o espiritual e o material. Se tocam nesse momento para que nós possamos mais uma vez ter à nossa disposição não um pão qualquer, mas o pão vivo que desceu do céu. E aqui eu quero destacar mais uma vez a importância de nós cuidarmos bem da Eucaristia. Nós sacerdotes, os ministros e ministras da Sagrada Comunhão, todo o povo, os pais que instruem um filho. Quantas vezes eu fico percebendo assim, observando, que na hora da comunhão as criancinhas vêm com os pais, vêm com o pai, com a mãe, com o avô, e ficam querendo comungar também. E eu me pergunto, quantas dessas crianças terão a felicidade de ter uma boa explicação em casa sobre o que é a Eucaristia? São poucas. Aquele gesto de querer comungar, e não é a época, poderia ser utilizado de uma maneira maravilhosa pelos primeiros catequistas, que são os pais, os avós, os tios. E dizer para a criança: meu querido, minha querida, sabe por que você não pode receber a comunhão? Porque precisa chegar numa idade em que a gente conheça as coisas, que a gente saiba discernir tudo, que a gente compreenda um pouquinho melhor para poder entender que ali não é só um pedacinho de pão sem fermento, mas ali
se faz presente de maneira forte e real no seu corpo, sangue, alma e divindade, nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E como a Santíssima Trindade não se separa, onde está o Filho, o Pai e o Espírito Santo estão juntos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que aproveitar essas ocasiões para instruir nossas crianças, para poder educá-las. Às vezes acontece cada situação que realmente me deixa preocupado. Nós encontramos a Eucaristia jogada no chão, gente que comunga e tira da boca e joga, porque não sabe o que é. Nós encontramos já uma vez, uma criança chegou para mim num lugar aí e disse assim: padre, meu coleguinha veio semana passada para a missa e comungou, mas aí ele disse que não tinha gosto de nada, tirou e jogou na vala aqui na frente. E foi mesmo, foi. Essas coisas acontecem, meus irmãos. E a gente não deve ficar insensível e dizer: isso é besteira. Não é não. É o maior tesouro que nós temos. É o próprio Cristo. E nós temos que tutelar, cuidar, instruir. Aqui e acolá tem esses casos que a gente ouve dizer do pessoal que entra nas igrejas e quebra os sacrários, joga a Eucaristia. Eu sempre respondo para quem vem me contar essa história, digo: essa aí é falta de catequese. Se tivesse feito catequese, sabia que aquilo não é um cofre, que lá dentro a gente não guarda dinheiro, sabe, que as âmbulas não são de ouro, como tem isso no imaginário do povo, que a igreja é cheia de ouro, que tudo é ouro, tudo que brilha é ouro. Pelo amor de Deus. Aí o caboclo está doido por dinheiro para poder manter o vício, e entra na igreja, quebra tudo. E eu digo: que falta que faz uma catequese, que falta que faz uma família que ensine, que instrua. Nós estamos aí há poucos dias do Congresso Eucarístico Nacional e nós vamos ter ocasião para poder aprender ainda mais a respeitar, amar, zelar, tutelar a Eucaristia. O cuidado com os vasos sagrados, a purificação das coisas, os paninhos que são usados na missa, tudo isso parece besteira. Tem gente que está ouvindo eu falar e está dizendo: isso é besteira, esse padre não tem o que falar. Eu digo: tem porque quem ama, cuida. Todos nós, quando amamos uma pessoa, nosso pai, nossa mãe, um amigo, quando aquela pessoa não está mais, a gente guarda alguma coisa de lembrança e ai de quem toca naquilo. Eu me lembro aí uns dias atrás que uma pessoa veio trazer alguns objetos e eu recebi os objetos e trouxe isso aqui, padre, era do meu esposo. Depois de um mês essa pessoa morreu. E eu fiquei pensando, durante toda a vida ela cuidou com todo cuidado daquilo que lembrava o esposo. Por quê? Amava. Com Jesus Cristo, se nós amamos, é a mesma coisa. A gente tem cuidado até com a igreja. A gente não suja a igreja, a gente não joga nada dentro da igreja. A gente cuida de tudo porque o amor faz com que a gente tenha cuidado. E é isso que Jesus Cristo quer de nós, que nós amemos Ele, que nós tenhamos por Ele uma consideração imensa. Por quê? Porque à medida que nós o considerarmos, nós iremos progredir na fé e nós seremos de fato verdadeiros discípulos e discípulas dele. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.